Lobo Antunes também tinha um bocadinho essa coisa do Saramago, nos romances iniciais dele, que era aquela coisa poética que tu vais lendo com uma liberdade de quem está a falar, quem está... Mas depois, a diferença é que o Antunes virou esquizofrénico, porque tem 6 ou 7 vozes e 6 ou 7 narrativas a acontecer ao mesmo tempo, e é muito fácil um gajo perder-se. Muito duros os livros dele. Não é esse o defeito que me salta à vista. Para mim, gosto de ambos, são universos diferentes, mas agrada muito mais o universo do Saramago porque é um universo muito mais vasto. O Lobo Antunes, o Lobo Antunes, eu não conheço todos, já li alguns livros. Não, o Lobo Antunes é o meu tio que veio da África. Sim. A guerra, isto foi um inferno. Se pensarmos num romance como Uma Casa, grande parte das assoalhadas do romance do Lobo Antunes vão passar inevitavelmente sobre guerra. Pode não ser logo no início, mas há lá um cheirinho. A guerra colonial está lá. Do e meu as ponto memórias de vista, de uma tia qualquer. Sim. Parece que está sempre a escrever o mesmo livro. E eu falo dos últimos livros, talvez dos últimos 15 anos, talvez. Há livros para trás que não são bem assim. Dou muito mais valor ao Saramago. O Saramago é sempre uma nova forma de começar. O que eu gosto do Saramago é que é o gajo que se atira para um livro com um e se. Se tu reparares, não é? E se toda a gente ficasse cega? E se... Jesus Cristo, porra, e se Jesus Cristo fosse um ser humano normal? E se Dom Afonso Henriques não tivesse tido o apoio dos cruzados? Há sempre um isso. Sim. Nas intermitências da morte, e se ninguém morresse? E se ninguém morresse? Não é? E se tu encontrasse um sósia teu? Eu já não sei precisar qual foi o livro que faz uma divisão. Os primeiros livros, não sei precisar, mas sei que há um livro em que eu acho que é o Levantado do Chão. Se a memória não... Eu acho que é o Separado das Águas. Em que ele começa a pensar o romance de outra forma. E o que está para trás também é bom. Sim, porque os sacanas escrevia bem, não é? E era isso que eu te estava a dizer. É essa capacidade de te dizer, às vezes até o que é banal, mas com uma assertividade, com uma pontaria, com um colorido, que tu ficas preso a ler aquilo, com uma qualidade. E hoje em dia, grande parte dos romances, eu estou a ler e a meio estou a pensar, não sei se já paguei a DP este mês. Na literatura, seja no cinema, seja até na televisão, não sofrem do mesmo mal. Pensando em Saramago, daquilo que tu disseste, deu-te um trabalho chegar a ele. Não foi... E esta visão já vi contada por outros escritores em relação a outros livros. Estou-me a lembrar de um que é um senhor que já morreu, que era um crítico literário muito influente, um senhor chamado George Steiner. Ele dizia a mesma coisa a respeito de um filósofo, Heidegger. Foi esta luta que me fez ir para a frente. Há aqui um ponto de viragem na relação entre, seja escritor, seja filósofo, e quem está do lado de fora, o leitor. Compromisso já não é a relação que... mais importante, mais proeminente. É e não é. Espera aí. Sei o que é que estás a dizer, mas a questão não é essa. A questão é... De antes, um gajo dava-se ao luxo de ser duro na arte que fazia, porque se estava a cagar se alguém comprava aquilo ou não. E hoje em dia a regra é diferente. Se não vendo. Tu vês isso, por exemplo, nos trailers de cinema. Eu lembro-me quando era mais novo que havia trailers de cinema, tu ficavas... Porra, mas isto é o quê? Eu não vi o filme, nem sei se diz alguma coisa. O novo filme do Doutor Estranho. Aquilo foi... esse universo. Foi aqui, uns 10 trailers. O que é que tu vais ver no filme que não esteja no trailer? É que esta ideia de... não podemos deixar de mostrar coisas interessantes porque podemos não estar a atrair o público. Estão lá as melhores cenas, estão lá o melhor... Olha, parecem os destaques do Big Brother. Hoje vamos ver isto. Pronto, e está ali o grosso. Tu pagas para ver o refúgio, é isso? Tu pagas para ver... Só os pontos de ligação. É um bocado isso. É um bocado triste, Por isso é que tu tens hoje em dia trailers que demoram 2 minutos e meio, 3, é quase o tamanho. Isso é a duração de uma música, meu. Mas acho que já não estamos aí. Eu acho que estamos na fase em que há múltiplos trailers para cada filme. Foram mais de 10 trailers. Assim, mas onde é que eles vão buscar tanta cena? Nesse universo, eu fiquei espantado com o último Homem-Aranha. Que os gajos conseguiram esconder ali um bocadinho o que será o ponto alto do filme. Os gajos nos trailers conseguiram esconder, o que é muito estranho. Sim, mas eu também acho que tem a ver com o facto de eles já saberem que o filme ia vender bem. Parece-me que a relação mudou. Acho que há sempre um lado condescendente, seja na televisão, seja no livro, seja por aquilo que tu disseste de tenho medo de vender pouco, estou-me a cagar, já não é uma ideia que agrade para a maioria dos artistas. Não é uma ideia que... Não cagar, porque eu tenho aqui uma ideia,
Alguém há de compreender, seja agora, seja daqui a 10 anos, seja quando eu morrer, eu estou agarrado a esta ideia. E sei que isto vai ganhar adeptos daqui a uns anos. Deixa-me falar disso do outro prisma. Tu achas que hoje em dia teríamos um Pollock na pintura? Um gajo que está sozinho em casa, que deita uma tela no chão e começa a tirar tinta para cima e que insiste num quebrar completo da imagética. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? A partir do momento em que tem Instagram e tem não sei o quê, se as primeiras não vendem, quanto é que demora até ele começar a fazer... Esta proximidade entre o artista e o público é terrível. Tem um lado muito bom, mas é horrível. Tu lanças a primeira obra para as redes sociais, na segunda estás a ser influenciado. Se tiveres muitas opiniões, eu acho que o artista fica logo quebrado à segunda ou terceira obra. Tu já neste momento é raro teres músicos que lançam álbuns. E álbum é a palavra, para mim, na minha cabeça, que se chama da antiga, o álbum é a palavra que no mundo musical significa obra. É o livro, é o filme, é o álbum, é o princípio, meio e fim. Eu tenho saudades de ter um vinil, ou um CD, em que tu começas a pôr aquilo a tocar, a segunda música faz sentido que seja a segunda, não faz sentido que seja a primeira. E eu anteontem vi uma notícia qualquer que me dizia Lady Gaga lança hoje um tema. Um tema. O mundo vai parar porque a Lady Gaga vai lançar hoje um tema. Eu compreendo como é que chegámos até aqui, portanto não estou como velho de Restelo, mas acho que se perde muita coisa. Os Radiohead que fazem um OK Computer, aquilo, hoje em dia tu tens miúdos a ouvirem aquilo aos pedacinhos, pá, se tu sentares um puto a ouvir o OK Computer hoje em dia e dizes, não, põe no início e ouve aquela introdução que é uma voz computadorizada a falar antes da primeira música, tu tens que ouvir esta porra até ao fim. E depois respiras, vais fazer um xixi, viras o disco ao contrário e vais ouvir o resto. Toda uma narrativa feita para te dispor, não é? Não sei se vai existir um retrocesso mais à frente, mas nos últimos anos é a impressão que dá, vamos chamar no sentido de a atenção é cada vez mais reduzida. A nossa cabeça é um zapping contínuo. Nos conteúdos ditos digitais eram maiores, foram reduzindo e hoje o que bate são conteúdos muito pequenos, cortes muito pequenos, coisas de TikTok e às vezes ainda é mais perverso. Por exemplo, em podcast, alguém que ouve 2 vezes a velocidade normal. Não há tempo. Isso tu disseste. Se pensarmos numa obra como um todo, num podcast não é só a palavra. Por exemplo, no stand-up não é só a palavra. O silêncio conta tanto como a palavra. É como na música. Então os tempos, caraças. O comediante não pode fazer silêncio. Há um botão para fazer skip e passas logo para a próxima piada. Ao mesmo tempo, tu tens comediantes hoje em dia, por exemplo, e reparem, isto não é uma crítica, isto é uma observação. Vale o que vale. Tu tens comediantes que põem beats de 30 segundos com legendas, porque há gente que está a ver no Instagram e não está com áudio porque está no meio do trânsito e tu queres que eles ouçam a piada e fazem aquela merda tipo em 4 tempos, parece que estás a ver um quadrinho da banda desenhada, que é, sabem o que é que me irrita? Então azar ao Instagram para ter seguidores que depois, na lógica deles, vão parar a um espetáculo. Que eu compreendo. E tu tens alguns gajos que vivem disto. O Ruben Branco, que é um gajo que está neste momento no Norte, é um gajo maciço nas redes. Ele é bom, ele é muito bom. E eu paro nas redes e vejo o gajo e rio-me das piadas dele. E vou ver os espetáculos dele porque ele é bom. Eu acho que ele tem muita graça a fazer aquilo que ele faz. É um stand-up comedian muito bom. Mas as pessoas não têm ideia do tempo que este cabrão deve perder para fazer estes pequenos beats para pôr no Instagram, esta merda dá uma trabalheira do cacete. Se pensarmos que o artista é aquele que tem uma obra, o artista desvia-se, o pilar principal é como é que eu posso publicitar isto que pode ter ou não valor. Corremos o risco de o que importa é mostrar e não fazer. Acho que já estamos aí, não é? Como é tudo muito rápido, ninguém está para avaliar grandes coisas, é tudo fugida. Nós estamos, quer queiramos, quer não, todos na mesma timeline. Eu estou a competir com tweets do Papa, tragédias, não há hierarquias. Completamente. Há este perigo, o artista, por muito genial que seja, somos seres finitos, e se o tempo vai todo para a promoção, depois não fica nada para a criação. Tu estás a perder mais tempo a cortar beats teus e a pôr legendas. Sim. Tu devias estar parado a coçar os tomates e a pensar em nada. Pensar em coisas estúpidas.
Estou a falar de um comediante em específico. Eu estava-te a dar o exemplo do Ruben Branco, porquê? Justamente para dizer que não estou a criticar. Ou seja, eu respeito imenso. O Ruben Branco esgota salas do Porto. Fique bem claro. E esgota porquê? Porque, em vez de estar a coçar os tomates, senta-se a fazer estas coisas, não sei o quê. Portanto, ele optou por esta linha de ataque. E muito bem. A mim, e a muitos que estão de fora, quando eu deixei o Facebook, há uns anos eu tinha uma página no Facebook. E fartei-me daquela merda, não é? E a primeira coisa que as pessoas me disseram, quando eu digo as pessoas, é o grosso, os 80% de pessoas que tiveram uma reação em relação a isto, foi: meu Deus, como é que tu vais promover os teus espetáculos? E eu disse: mano, eu não sou eu que tenho que promover os meus espetáculos. Eu sou o gajo que tem que ir fazer o espetáculo. Eu não sou o gajo que está a promover os espetáculos. Vamos lá separar as merdas. Um gajo que está a fazer o espetáculo não é o gajo que eu tenho que promover. Há um nome, chama-se promotor. O promotor é o gajo que tem que promover. Da mesma forma, amanhã estão-me a pedir o quê? Para ir para a frente de sala sentar as pessoas nos lugares? Mano, eu faço isso, mas não é o meu lugar. O comediante tem que estar a concentrar-se no que vai fazer. Ou fumar um charro, ou beber uma cerveja, ou fazer o que ele quiser, ou dar um pum. Mas pá, não me peçam. Então, mas as redes sociais são fundamentais. Não são, não. E no ano em que eu larguei o Facebook, olha, foi o ano em que eu voltei a ter uma porrada de espetáculos. Coincidentemente, acho que fiz mais espetáculos empresariais do que quando tinha Facebook. Foi muito estranho. Até hoje não tenho Facebook. Agora abri o Instagram porque gosto de cozinhar e tenho cães, e houve alguém que disse assim: abre lá o Instagram para a gente ver o que é que tu cozinhas e não sei o quê. Malta com quem eu trabalhava. Eu não ando à procura de likes, estou-me a borrifar para isso, percebes? Agora, há malta que me diz assim: mas tu se calhar já devias ter feito, se tu tivesses uma promoção maior, já tinhas feito um especial teu no Coliseu. E eu disse: para quê, meu? Eu já passei a fase da masturbação ativa há muito tempo, né? Para quê? Para ir uma vez, uma noite para o Coliseu? Não faz sentido nenhum, né? Já é um fenómeno ligeiramente diferente. Estavas a falar do Facebook, mas acho que já estamos numa era em que o comediante não pode optar apenas por uma rede social. Tem que estar em muitas plataformas ao mesmo tempo. Yeah. Ou seja, o monstro está cada vez maior. Eu vou-te dizer, por exemplo, eu estou no Twitter por uma razão, porque acho que eu sempre fui a favor de vigiar os teus inimigos mais de perto. Há uns anos era um habitat mais ou menos. Podíamos viver tranquilamente. Hoje Não, está lá tudo. Se adotares uma postura bélica... Não vives, não fazes mais nada. Não fazes mais nada. Não, mas eu não tenho essa costela de quadros. Eu não tenho essa costela de João Quadros, de beligerante. Não, estou lá, observo. O Twitter é essa coisa rápida. E acho que é dos poucos que ainda tem essa autoridade. Achas que é um belo retrato da sociedade dita real? Não, de maneira nenhuma. Por uma razão muito simples. É um retrato no sentido de que há muita gente a dizer merda. Sim. Pronto. E se há muita gente a dizer merda, é um belo retrato humano. Pronto, é fiel. Mas não é um retrato, sobretudo feito de classe média alta, que não são o retrato da grande maioria deste país de forma nenhuma. O nosso país, Portugal, é um país ainda muito pequenino, ainda com muita gente info-excluída, ainda com muita gente que não consegue passar além do canal 6 da CAP, tem medo de se perder. Não sobem muitos canais, porque depois 30 e tal, agora como é que eu volto para trás? É como aqueles velhotes que só metem a terceira, porque depois podem estragar a quarta. Ficam só na terceira. Exato, não vou gastar a quarta. Consome muito. Mas sabes que o que é espantoso, há muita gente que associa estes comportamentos mais inflo-excluídos e de malta que não tem, que está muito fora destas coisas, a malta de terceira idade lá está e do interior, e é uma absoluta mentira. Porque nós passámos essa info-exclusão, que eu conheci muito de perto quando andei a fazer daytime na TVI, dessa coisa toda, e que tu ainda tinhas muitos velhotes a escreverem à Fátima Lopes e a mandarem cartas, 6 laudas de cartas escritas à mão. Amiga Fátima Lopes, venho por este meio contar a minha vida. Nasci no ano de 1967. Bom, passámos muito essa fase e agora temos uma outra, nós deixámos de ter info-exclusão e passámos a ter, não é info-exclusão, é uma infodiscriminação, que é a malta que tem acesso à net, tem acesso aos meios e às ferramentas todas, mas só ouve aquilo, só vê aquilo e só está habituado a ver aquilo. E não consegue nadar para fora de pé porque tem medo de se afogar. Então, o que é que tu tens? Tu ainda tens muita gente com 20, 30 anos, malta nova,
mas que só está numa determinada rede do Facebook, só está numa determinada rede do Instagram, muitos deles não estão em Twitter, é uma visão que se afunila. E como as máquinas estão feitas para, usando aquele termo do algoritmo, para te dar mais do que tu. Ai, gostas de hambúrgueres? Cabrão, toma lá. Ai, gostas de batata frita? Toma lá. Anda tudo sempre à volta daquilo e afunila. Então esta malta anda toda muito afunilada. Portanto, não é a malta que está info excluída, é a malta que está info discriminada. Estão info fechados. Não têm a mínima noção do mundo que anda à volta. Pode ser um problema quando voltam ao mundo real, porque podem ter essa percepção que o mundo real, afinal, segundo o olhar deles, é muito mais reduzido. É apenas aquilo que acontece, seja onde for. Na Netflix tu vês uma coisa, vês outra coisa, e a Netflix sugere-te, e às tantas pode dar a impressão que só existe 3 ou 4 tipos de filme. Mas o que é que está a acontecer nos Estados Unidos? Como é que tu tens os Estados Unidos neste momento a voltarem a reverterem toda a lei do aborto? É um afunilamento. É malta que está fechada, as palas foram-se fechando completamente. Na Rússia do Putin tem jovens de 20 anos convencidos que a Rússia entrou na Ucrânia para combater nazis, que os ucranianos que estão a dizer o contrário são mentirosos, nazis e que são atrasados mentais. Não sei precisar onde é que isto começa, mas aquela imagem que há pouco disseste do Ruben Branco, não estou a dizer que o Ruben Branco é culpado disto tudo, não. O problema é muito maior que o Ruben Branco. É um bocadinho também. É um bocadinho, sim. Tinha muita graça se o gajo de repente descobrisse que o Ruben Branco tinha estado por trás de uma grande cabala para pôr o Donald Trump no poder. Aquilo que tu há pouco referiste é quase um modelo padrão. Nós somos uma sociedade de gordas. Segundo essa análise às parangonas, decidimos o que está ou o que devia estar no texto. A grande maioria dos temas não pode ser abordada dessa forma. Especialmente quando as parangonas são escritos por grupos de interesse e clickbait, não é? Completamente. Tudo neste momento é feito para clickbait. No outro dia estava a ver o noticiário da TVI. Pensei que estava a ver CMTV. Percebes? Porque de repente estão a utilizar toda esta linguagem clickbait. Fácil, lá está. Voltamos ao consumo fácil e rápido e pronto. Um lado engraçado. Se remontarmos quase ao início, normalmente há uma divisão bem clara. Pensarmos na internet e na televisão e pessoas a dizer as vantagens de uma e de outra. Se pensarmos no jornal e em algo em que a verdade era mais bamba. O jornalismo apoiava-se, nós sabemos a verdade, nós não incorremos nos riscos de fazer cabeçalhos sensacionalistas, mas às tantas... Quando começaram a perder leitores, a coisa tombou para um lado. Quando há uma certa dependência, ou uma dependência enorme do dinheiro... Olha lá, mas é tudo... Então, mas isto voltamos ao início da conversa. Quando é que tu imaginavas, há 30 anos, onde é que tu imaginavas que um cabrão qualquer chegava a uma editora... Ou melhor, ao contrário, quando é que tu achavas que uma editora ia ter com uma estrelinha qualquer de televisão ou de qualquer merda, dizia assim, olha lá, bora lá fazer um livro. Temos aqui 3 ghostwriters, percebes? E escreve-se um livro, e então hoje em dia qualquer gajo comete um livro. Eu lembro-me quando tu ainda tinhas os editores, e tu sabias que daquela editora vinha um cunho de literatura pesado ou com determinado, porque era o editor, era a assinatura daquela editora, era uma coisa, numa lógica mais descritiva, romances que tinham uma influência dos romances russos, clássicos e não sei o quê. O outro tinha mais na escola mais americana das grandes narrativas dos anos 50 americanos. Pronto, e tu sabias, quando tu olhavas e quem é que publicou isto? Antes de leres a contracapa, tu olhavas para um livro e tu dizias, epá, isto é da editora tal, isto é da editora tal, e tu já sabias a que nuance, o que é que havia de estar mais ou menos ali debaixo daquela embalagem. Passámos disso, eu conheci, não vou dizer nomes, como é óbvio, mas apresentador de televisão ou apresentadora de televisão, que publica livros, romances, que são feitos enquanto conduz. Está a conduzir e está a dizer, ai, sabes o que é que eu acho? Eu acho que o que devia acontecer agora era não sei que mais, e a outra casava-se com não sei quem, e o outro não sei quê. E tem 3 ou 4 pessoas que estão a escrever aquilo e depois publica como romance de tal, ou livro de tal. Isto é um insulto, meu. Não sei se é uma afronta ainda maior, mas o caso dos youtubers provavelmente nem passam por esse nível de indicações. Suspeito que há livros de youtubers que eles nem sequer deram um lamiré. Apareceu o livro, não é? Apareceu o livro, são uma cara tão grande. 2 gajos que sabem escrever, tiveram a ver os teus vídeos e está aqui este livro, o que é que achas? Então bora publicar. Sim. E é isto. Claro, eu acho tudo isto
um bocadinho assustador. Isto vai tudo bater pá, nós parecemos dois velhos de Restelo. Eu não sei como é que a conversa veio parar aqui. Mas faz-me lembrar, sabes o que é que eu mais desprezo no YouTube? Eu acho que o YouTube é das merdas mais fantásticas à face da Terra. Tenho pena do YouTube não ter aparecido quando eu tinha 15 anos, que eu andei a esmifrar-me durante anos para conseguir sacar acordes de músicas básicas da guitarra, e a tentar sacar a letra. Eu conheci gente que andou a cantar músicas Losing My Religion dos R.E.M. Já ouvi gente a dizer as merdas mais disparatadas. Ninguém sabia o que é que estava a dizer. Era o de ouvido. Hoje em dia, tu vais ao YouTube e não só está lá a letra, como estão lá as notas, como há um cabrão qualquer que te diz como é que podes tocar aquilo um tom acima, um tom abaixo, ou que ele automaticamente faz, e te ensina a fazer o dedilhado e tudo. Portanto, o YouTube é uma coisa maravilhosa. Se há uma coisa que eu desprezo no YouTube, mas desprezo, eu se fosse, me dessem qual é o superpoder que tu queres ter amanhã, é o superpoder de aniquilar youtubers que fazem vídeos de reação. Os vídeos de reação são a nódoa mais... Eu vou estar a olhar para um gajo que diz que está a ouvir pela primeira vez Wish You Were Here dos Pink Floyd. Ao meu cabrão, se tu és maior de idade e nunca ouviste os Wish You Were Here dos Pink Floyd, ou és estúpido, ou tens estado fechado num buraco, mas então não faças um vídeo dessa merda. Ouve a música e cala-te, cabrão. Percebes o que é que eu estou a dizer? Faz-me uma confusão. Esse fenómeno tem várias nuances. Não sei se já viste. Isso aí é estúpido, mas há aqueles em que a reação fica-se apenas por estar a olhar. Não é mais nada. Exatamente. E depois, ei pá, ainda bem que viste. Curtiste. E agora vê este. E agora vê este aqui. Unboxing, não é? Epá, sim. Eu compreendo o voyeurismo desta merda, mas pá. Há poucos dias o Hugo Sousa foi a um podcast e eu depois fui ler os comentários. O Hugo Sousa é um dos comediantes que eu mais gosto. Essa conversa foi... Lá em baixo estava um comentário que me parece indicativo do que é a internet. Alguém diz: gostei muito da conversa, convido o Sarcásio. Que é um youtuber, não sei se estás a par dessa figura. Ou seja, tu gostaste, agora é este. É tudo igual. O Hugo Sousa é igual ao Sarcásio. Está tudo como... houve um músico que é muito conhecido agora, um gajo qualquer da nova geração, convidou... Qual foi? Fez um videoclipe com o Paul McCartney. Já não lembro quem é o gajo. Fez um videoclipe qualquer com o Paul McCartney. E bué de gente no YouTube. Epá, quem é este cota que está aqui a entrar? Paul McCartney, epá, tão fixe. O melhor comentário que eu vi foi: pá, tão fixe, este gajo dar uma oportunidade a este cota de aparecer e mostrar agora quem é, estás a ver? Este Paul McCartney vai ter futuro agora. É o mal quando tu fazes merdas de consumo muito rápido. É que depois não tens tempo de ir às raízes. Eu quando comecei a fazer rádio, eu tinha pá, 15, 16 anos quando comecei a fazer rádio. E lembro-me que na altura, um gajo que está hoje em dia na TSF, que é o Pedro Pinheiro, era o gajo que estava lá como jornalista. E o gajo olhou para mim e disse assim: olha, a primeira hora, todos os dias, quando vies agora para a rádio, durante pelo menos um mês, a tua primeira hora é: vais lá dentro, vais buscar 5 LPs, à sorte, porque havia uma discografia à moda antiga, um quarto cheio de discos, uma sala cheia de discos, tiras 5 LPs à sorte e vais sentar-te, abrir o LP, ouvir aquela merda, picar as faixas. E vais-me dizer depois, ao fim da semana, dizes-me sempre quais foram as melhores descobertas que fizeste. E eu, na altura, não percebi o que é que o gajo me estava a fazer. Percebi, mas... esquisito. Eu, ao fim da segunda semana, estava completamente viciado, não é? E lembro-me que, a meio de uma semana, descobri Led Zeppelin, que é o álbum do Stairway to Heaven, que não diz nada na capa. Tem um velhote a carregar uma cena de feno, ou lá o que é nas costas. Ele não diz nada. E eu saquei, quando saco o vinil, vejo Led Zeppelin. Espera aí, eu já ouvi isto, eu conheço isto. E fiquei a ouvir, e de repente, esse prazer da descoberta, da história, da memória, se tu não tens a memória, tu não tens bases. E também não tens bases para analisar a qualidade da coisa. Se tu nunca viste os grandes comediantes dos anos 80, para não ir para mais para trás, né? Mas pronto, mas vamos para os Josh Carlin no pico, antes de... finais dos anos 70, anos 80. Se tu não vais para essa malta, se tu não percebes a dificuldade que esses gajos tiveram de transpor, como é que tu hoje em dia percebes comédia? Riste à mesma. As pessoas às vezes confundem muitas coisas. As pessoas estavam à espera se calhar que a televisão fosse um meio de entretenimento, sonho de meio de entretenimento familiar. É um negócio, meu, é como qualquer outro. É como os jornais.
Eu lembro perfeitamente de há uns tempos ter lido uma das poucas entrevistas que foram feitas ao Bill Watterson, que é o criador do Calvin and Hobbes. Perguntaram porque é que o gajo podia ter ganho milhões a fazer. Tu não vês merchandising do Calvin e do Hobbes? Porque ele não quis. Ele nunca autorizou. Perguntaram-lhe, mas porquê? Ele disse, o Calvin and Hobbes é um produto pensado para o jornal, são tiras do jornal, que eu já permito que vão para livros, porque conseguem existir como livros individuais, mas é isso, e eu não quero que se massifiquem, porque eu não quero que se transformem num Garfield, que de hoje para amanhã eu tenho um Calvin and Hobbes preso no vidro do traseiro de um carro, a dizer crianças a bordo Calvin and Hobbes. Porque ele tinha uma vontade de transmitir, e há uma identificação com o Calvin. Os putos hoje em dia sabem lá o que é um Garfield e qual era. Havia alguma coisa ali no Garfield de mensagem? Está vivo? Só O Bill para... Watterson ainda está vivo, ainda está vivo. Tem dinheiro isolado no Montana, recusa entrevistas. Mas normalmente isso é um género de exigência que o autor tem em vida. Assim que morre, muda tudo. Até em casos que poderíamos dizer... Um caso muito célebre na nossa esfera artística, Fernando Pessoa. É até talvez mais perverso, sabendo a vida que ele teve, uma vida mais miserável, e entretanto está em todo ao lado. Sim, no café. À porta do café, como citação, à porta de um centro de explicação, por exemplo, como canecas, está em todos os esportes e mais alguns. Essa prostituição da... Sim. Não sei se ainda é o exemplo, mas acho que é só uma questão de tempo. Tínhamos um poeta chamado Herbert Welder. Ele era contra... Maravilhoso, eu conheço o Herbert Welder. Contra qualquer... Talvez até demais, só queria uma edição por cada livro. Mas depois as edições eram compradas por não leitores, com vista ao enriquecimento. Eu recordo mais que foi o livro Servidões, uma tiragem de 2.000 ou 3.000 exemplares. Depois só podes comprar por milhares a um cabrão que nunca o leu sequer. E é isso mesmo. Eu percebo o lado dele, mas o jogo foi pervertido. O livro não está a chegar aos leitores de poesia. Isto, no fundo, o homem é sempre um cabrão, arranja sempre forma de perverter aqui o jogo. Tu nunca ganhas essa corrida. Não, nunca ganhas. Por acaso não ia... Quando pensei no Herbert Welder, não ia para aí. É mais na questão de... Ele tinha 1 ou 2 livros que editou e os renegou. Um livro, acho que era A Vocação Animal, e o que foi editado contra a vontade dele, porque ele editou uma vez e já não se revia no livro. A Apresentação do Rosto. Tenho para ali para trás. E foi reeditado há pouco tempo. Isto estás a ver a vontade do poeta. Não me revejo no livro porque, e isto é que é importante, que é revelador da não leitura do livro. Aquilo que ele gostou do livro apareceu noutros livros mais à frente. Um autor que estava sempre a transformar os poemas. Aquilo que realmente que ele conseguiu achar que tinha valor segundo o poema contínuo, como ele chamou a obra, entrou. E assim que ele morre, vamos editá-lo outra vez. Eu não queria que fosse publicado. Os teus quereres deixam de ter peso. O que me espanta, não me espanta, porque vivemos no século XXI. A imediatez. Não estava à espera de ser tão rápido. Não estava à espera que fosse logo a família, que é detentora agora. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E mostra um desconhecimento total do que é a obra do, neste caso, do pai. Estamos a falar do Daniel Oliveira. É um desconhecimento porque aquilo que realmente o Herbert Welder considerou que devia ser aproveitado já está na obra. Já chegaste a um ponto, eu não sei o que é que o Daniel Oliveira terá dito. Repara, mas é que hoje em dia ele conseguiria vender isso dizendo não, repare, o meu pai não queria. Porquê? Porque tudo aquilo que era de bom no livro está no resto da obra. Portanto, isto era literalmente aquilo que ele quis ocultar. Porém, eu acho que vocês, quem quiser conhecer todo o espectro do poeta, terá que ver este lado também, que foi o lado que ele tentou apagar. E só conhecendo este lado escuro é que vão conhecer. Estás a perceber a precisão desta... Isso aí é perverso a vários níveis, porque claro que é. Pudermos definir mais ou menos o que é um artista, o artista é aquele que escolhe o que entra e o que sai. O artista é muito mais aquele que escolhe o que fica de fora e terceiros estarem a decidir o que entra e o que sai. Mas consegues limpar isso se tiveres uma boa sessão de lançamento numa FNAC com 3 ou 4 pessoas importantes a ovacionar a vida do poeta, já está desculpado. Já Até assim, está desculpado a esse nível mais superficial, mas isso pode acabar por corromper ou corroer a estatura da obra. Claro que acaba. O outro exemplo é o Fernando Pessoa. Quando está ciente que está... É claro que isto é sempre difícil, nunca sabes que estás... Em muitos casos não sabes que vais morrer. Se sabes que vais morrer, epá,
aquilo que não queres, queima. Queima porque Sim. se for um escritor ou um poeta, mesmo não sendo famoso em vida, mas que o será postumamente, vão aproveitar tudo, 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 Mas isso até é a mesma contas. coisa. Mesma coisa de que com técnicas de raio-x e de scanners profundos, estarem a ir buscar os esboços que estão por baixo das pinturas. Repara, tu és um pintor no século XIV, não é? E usaste uma tela para 6 a 7 vezes com merdas, tu dizes, eu odeio isto, não é isto que eu quero fazer, até que finalmente encontras a pintura. E passado não sei quantos anos, uns valentes séculos, há um cabrão qualquer que tem um computador avançado e que está a dizer, e eu estou a ver agora aquilo que ele não queria que a gente... Estou aqui a ver o erro do Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci, exatamente isso, estás a ver? Não achas que é uma espécie de compensação da nossa mediocridade? Tentar rebaixar esses grandes vultos a qualquer coisa mais próxima, mais terrena? Não, é que já nem é isso. É porque se fosse com essa intenção, eu dizia, epá, é merdoso, mas é intelectualmente até complexo. Não é isso, é só para vender, pá. É que já nem é mais nada, é só para vender. Estás a perceber? E quando tu vais ter com alguém e diz assim, olha lá, tu já pensaste que ou estás a expor a obra poética que o teu pai tentou apagar, no fundo, só estás a ser um grandíssimo cabrão que não está a respeitar aquilo que ele queria como autor e a visão artística que ele tinha do mundo e estás a perverter essa merda toda em trocos. Eu tenho a certeza que quem estiver à tua frente vai ficar pontual insultado e depois aquilo vai ficar a pensar como quem? Olha. Eu a tentar dar aqui uma dimensão completa. Tudo se resume a isso. É tudo vender. O caso fica mais gritante quando tocas na poesia e, sobretudo, na poesia de Herbert Weller. A poesia, se bem que agora foi pervertida, mas é a arte que está melhor protegida a essas manias demasiado humanas. A relação Pois era. viciante ao dinheiro tem sempre, ou pelo menos tinha, uma carapaça. Estava Um bom sempre. poeta era um poeta pobre. Sim, em parte era, mas também há casos de escritores que foram ricos. Estou a pensar em Proust, era tão rico que conseguiu forrar a casa durante 10 anos para escrever o Em Busca do Tempo Perdido. O jogo é este. Eu vou arranjar, segundo a minha obra, vou arranjar uma forma de sair do jogo. E hoje já nem sequer há esta hipótese. O jogo é este e eu tenho de arranjar uma forma de jogar o jogo. É mais este o pensamento. É de alguma forma empobrecedor. A arte parece que perdeu as pernas. Assim já não há forma de... Às tantas é tudo um jogo vão, não é? A arte Sabes acaba porquê? sempre por perder no fim. Durante uns anos valentes vivi só da comédia. A partir para aí de quê? 2000 e... ali entre 2003 2004, a série. Entre 2003 e 2004 ainda consegui conjugar a comédia com... Ainda consegui conjugar a comédia com design e com as merdas que eu fazia. A partir de 2004, então esquece. E de repente andei ali uns 3 anos a viver exclusivamente da comédia. E havia alturas em que eu me sentia a sufocar. Porquê? Porque eu já dava por mim a pensar, eu já não pensava o que é que eu me apetece fazer em termos de comédia, eu pensava o que é que vende em termos de comédia. Porque eu estava a fazer comédia já para pagar a luz, a água, a comida, o carro a casa, estás a perceber? Já não estava a fazer uma coisa porque achava que era o que eu gostava, que era o que eu queria. Já não pensava no que é que eu quero dizer. Ou no que é que me apetece. E andei perdido aí durante muitos anos, nesse sentido. Por causa disso. Da mesma forma que eu acho que tu hoje em dia sejas músico, eu adoro o Manel Cruz, meu. O Manel Cruz faz projetos incríveis em Portugal. É um dos melhores músicos em Portugal e está-se a cagar. É um dos gajos ainda à moda antiga. Percebes? E vai a festivais de música e põe-se em tronco nu e é o gajo que lidera ali completamente. E faz um regresso dos ornatos e é um mestre em palco. Mas é um gajo que está preocupado no que é que eu quero tocar, o que é que me interessa e conseguiu manter esse foco. E é um foco muito difícil de manter quando tu tens uma sociedade a andar tão depressa e lá está, e tens que pagar renda, água, comida, combustível. É muito complicado. Além disso, que são questões práticas com as quais temos de viver diariamente, não há um lado também, um medo do esquecimento? Não achas que este medo ganhou preponderância nos últimos tempos? Estamos mais ou menos cientes da voracidade da sociedade. É tudo muito mais rápido. E Acho que há muito esse medo. há medo de, se não aparecer durante uns meses ou uns anos, Há muito esse medo. posso desaparecer.
Há muito esse medo. Já tive essa discussão com muitos comediantes, muitos músicos, muita gente, porque acho que isso sente-se muito, especialmente não é só na arte. Hein? Já conheci gajos que são economistas e que andaram aí a fazer conferências motivacionais e esse género de gajos. Portanto, também está um pezinho ali já perto do artista, mas portanto já é uma coisa que o espectro está muito alargado. Mas há muito esse medo do esquecimento, porque lá está, porque está associado àquilo que eu estou a fazer, está dependente dos views, dos likes, das presenças, e daí é que vem esse medo do esquecimento. E o estás a aparecer obrigatoriamente para que as pessoas não te esqueçam é tonto, não é? É muito tonto, é uma coisa muito esperada. Mas repara, eu estou a falar, eu sei disto, eu estou dentro de um mecanismo. Tu hoje em dia tens na televisão, convidam-se pessoas, quando se convidam pessoas para participar em projetos televisivos, uma das primeiras coisas que fazem, vão às redes sociais ver quantos seguidores é que as pessoas têm. Vê como é que esta merda deu a volta. Diretores de canais vão e argumentam contigo. Não, não, mas atenção, que ele tem um arrasto imenso nas redes. Pois, e há de haver vários, mas há um documentário na Amazon Prime que acho que é Fake Famous. Pegaram em pessoas desconhecidas e vamos lá tentar injetar aqui seguidores falsos para ver se conseguimos torná-los influencers à força. Houve um ou outro que desistiu, mas houve pessoas que se ingraram. A partir do momento que aparece com aqueles números que são agradáveis, seja para a televisão, seja para marcas, tu entras no jogo. No documentário percebes, isto é tudo uma farsa. Há um gajo, várias pessoas me atiraram, olha, falando há bocado do que estávamos a falar, eu estou-me a dar a mim como exemplo só porque é fácil explicar, mas poderia dar outros. Várias pessoas me têm explicado aquilo que estávamos a falar do masturbatório. Pessoas que me perguntam porque é que tu não fazes um especial? Para já não tenho interesse absolutamente nenhum em fazê-lo. Quando tu vês gajos que fazem, sem lhes tirar este valor, mas estão 1 ano ou 2 a fazer vídeos para o YouTube e de repente fazem um especial no Coliseu. Este gajo vai fazer um espetáculo no Coliseu? Vai, o que é que ele faz? É youtuber. E depois tens malta que vai ver o espetáculo e sai de lá a dizer: é giro, mas pois claro, meu, tu foste ver um gajo que estava habituado a fazer merdas que são editadas, não é para 10 minutos de YouTube, ou 5 minutos, ou 6 minutos, ou caraças, e de repente tem que se aguentar 1 hora e meia em palco. Ele não tem as ferramentas para se aguentar 1 hora e meia em palco. Ele sabe lá, meu, o que é estar a falar para a primeira fila e para a última fila e para o primeiro balcão, e o que é ritmo, o que é manter a pedalada, e qual é a importância de equilibrar aqui as coisas. Tu não podes manter sempre a bola em cima, tens de ficar abaixo, abrandar o ritmo, subir o ritmo, aumentar a voz, diminuir a voz, quando é que deves mexer, quando é que não deves mexer, porque o público já está a ficar cansado, como é que seguras, como é que não seguras, sabe lá. São aquelas artes, é como a fotografia, meu. Eu fiz fotografia durante anos, aprendi a fazer fotografia, a revelar químicos. Eu tive horas fechado, a perder a noção do tempo, numa sala com uma luz vermelha para não dar cabo dos negativos, e a experimentar passar luz através do negativo para um papel para ver que positivo é que aquilo dava, e aumentar a exposição e diminuir a exposição e não sei o quê. E de repente tu tens malta que fotografa com um telemóvel e és fotógrafo. Não és. Tu podes ter muito talento a fazer enquadramentos e fazer edição e ferramentas hoje em dia, mas tu não és fotógrafo. Tu não sabes aprisionar luz. Eu sei fazer fotografia com uma caixa de sapatos mesmo. Tu, para seres fotógrafo, tens de perceber o que é isso. Percebes o que é a fotografia. Não, mas... E eu sei que há ferramentas hoje em dia, mas é a mesma coisa do que fazer vídeo, não é? Tu, hoje em dia tens gajos que fazem coisas no YouTube, lá está, coisas no YouTube são muito boas, e acham que conseguem fazer episódios para televisão. Não conseguem, porque são ferramentas completamente diferentes. Temos comediantes da nossa praça que andam a experimentar fazer sketches e gravações de vídeo, não sei o quê. Tu de repente olhas para aquilo é uma tortura de 11 minutos. Mas como é que esta merda é tão má? É tão má porque estamos a andar... Tem que haver um trabalho de base, de evolução, de crescimento e de aprendizagem. Nós andamos a saltar tudo porque há um gajo que nos promete nas redes sociais que a ferramenta dele edita sozinho. Ao ritmo da música. Estamos a saltar etapas, sim, nota-se. Sim. O lado pouco do compromisso em relação ao teu ofício parece que não atrai muita gente. Disseste a fotografia, seja a escrita, seja o que for, seja o stand-up. Este lado de deixa lá ver o que é isto.
Sem grandes pretensões ainda. É Deixa, isso, estás deixa a lá ver o ver? que é isto. Quais são os rudimentos? É tudo muito abstrato, não conduz a nada. Mas reflete-se. E o que é engraçado é que eu andei eu quando estava a trabalhar na TVI, apanhei muitas vezes estagiários, putos que saíam da universidade, e chegavam à televisão para fazer um estágio. E vinham com uma atitude, meu, dá-lhe a taça já. Sério, eu ficava espantado com alguns putos que entravam, a peito feito, e tu de repente perguntavas, então o que é que tu fazes? Pá, eu venho fazer televisão. Então, mas quais são os teus projetos? Pá, eu agora quero começar aqui, mas gostava de daqui a um ano estar a apresentar um programa. Percebes? Ou então já quero estar a dominar as merdas. Tu vais ver os básicos e dizes assim, ok, então bora lá falar de televisão. Olha lá, o que é que quer dizer RGB? RGB? Havia uns que sabiam. Então, mas qual é a diferença entre RGB e SMIC? Porquê é que a televisão funciona em RGB? O que é uma lente, meu? Porquê é que é importante tu saberes se esta merda está filmada com uma 50mm ou com uma 80mm? O que é profundidade de campo? É como em rádio, é como em música. Mas aí tocamos noutra ideia que é muito A mais distorção não é um plugin, não é? É muito mais abrangente. Por acaso já tenho ouvido vários comediantes a tocar nisto. A teoria é pouco sedutora. Pegando naquilo que disseste anteriormente, casa muito com a memória. Tu precisas ter fundações porque a memória é uma construção à altura. Se tu não construires, e além disso, é aquela construção invisível. Tens que ir lá para baixo. Não é glamouroso construires a estrutura da casa. Mas tens que... É aquele tempo que é necessário, que não é visível, às vezes não se vê nada, mas é necessário para que depois consigas construir alguma coisa. Sente uma frustração muito grande porque não consegue encontrar soluções, sejam criativas, sejam práticas, ou seja, sejam soluções técnicas, ou sejam soluções criativas. Vamos passar isto, nós estamos aqui, eu acho que estamos aqui com uma conversa, se calhar demasiado... Vamos dar aqui... Generalista. Deixa-me dar aqui um exemplo mais concreto. Eu sempre adorei cozinhar. É uma das coisas que me fascina, a evolução da comida, a história da comida. Eu fico fascinado, antes de adormecer, dou por mim a imaginar quem é que terá sido o primeiro gajo que decidiu provar um caracol. É preciso haver ali alguma coragem ou muita fome para dizer, não, eu hei de conseguir cozinhar isto, se eu lhe pusesse bolo alho e está de ser um petisco. Epá, é um caracol. A gastronomia, na sua gênese, é tentativa e erro. Quantos gajos é que morreram a comer sim. Até ver um que diz... Não, mas espera aí, vale a pena tentar mais uma vez. Já morreram 10 esta, será que vale a pena? Mas há um que diz, não, mas isto com manteiga é mesmo bom, bora lá dar mais uma tentativa. É um ato de amor humano extraordinário, que é tu confeccionares uma coisa, perderes tempo, para alimentares os teus, os que estão contigo, para sentares à mesa. O peixe-balão é altamente tóxico. Pegando nesse raciocínio, quantos é que precisaram de morrer para alguém descobrir uma técnica... Não, mas se a gente cortar só isto fora, isto é combustível. Provas é. Mas... Há aqui muita coisa interessante. Agora, eu hoje vejo um monte de gente que cresceu com Masterchefs desta vida, com o Masterchef mais rápido, não é? E que se apaixonaram também pela cozinha e que olham para a cozinha um bocado como quem olha para a arte. Ou seja, querem coisas rápidas, querem satisfação imediata, querem soluções e acham que vão para a frente do fogão e que vão fazer ali uma prova, que aquela merda vai ser ali uma obra digna de 3 estrelas Michelin e que, toma lá cuidado, eu amanhã estou a destornar o melhor restaurante da cidade. E depois há uma frustração quando passas da teoria para a prática, que é uma coisa absurda. Estrelar um ovo pode ser um desafio hercúleo para quem não tem os princípios básicos da coisa. Os maiores prazeres que eu tenho é mandar vir livros sobre comida. Tenho prateleiras de livros só sobre comida. Desde a história da comida à história do ingrediente. Neste momento tenho 4 ou 5 livros sobre gelados. O que é o gelado, como é que se faz gelado, porque é que os italianos apostam em leite gordo, mas os americanos apostam em natas, porque é que, estás a ver a diferença? E estas diferenças subtis, tu vais apanhando aqui, vais apanhando acolá e vais percebendo, espera, então isto é que é o gelati, isto é que é o ice cream, espera, então a diferença, espera, então há esses pequenos momentos, quando tu des conta mais à frente, acontecem espontaneamente. E de repente tu estás a criar e nem percebeste que estavas a criar. No outro dia estava a fazer uma porra de uma comida qualquer, normal. Um estofado, pá. É uma coisa tipo quando pegas na carne de vaca aos bocadinhos com ervilhas e com... tipo rancho, estás a ver? Estava a fazer uma espécie de rancho. E pensei, isto
fazia bem aqui um limãozinho para dar assim uma acidez, ou uma laranja. E olhei para a fruta e não tinha porra nenhuma disso. Mas tinha banana. E lembrei-me, um dos melhores caris que eu conheço leva banana, que é o segredo, é o ingrediente secreto, é a banana que se desfaz completamente e dá-lhe um travo doce, corta o picante e envolve ali, e é das melhores receitas que eu conheço. Porquê que eu não meto banana aqui? E meti banana e foi um estrondo. Isto nunca aconteceria ao fim dos meus primeiros 6 meses a aprender cozinha. Percebes o que é que eu estou a dizer? Provavelmente nos primeiros 6 meses a aprender a cozinha tiveste vários períodos de frustração em que Completamente. não estará aí o ponto também decisivo. A forma como nós lidamos hoje com a frustração não é diferente. É claro que sempre houve pessoas que não souberam, não sabiam ou não sabem lidar com a frustração, mas parece-me que é uma prática recorrente. Não há forma de tirar sumo da frustração. Pior, tu tens toda uma sociedade que acha, que te está a tentar convencer que não mereces a frustração. E sim, Tu sim. abres o Instagram e É tu isso vês mesmo, é gajos isso a fazerem speed drawings a óleo e que sai um retrato humano excepcional e tu pensas assim, "Bom, mas este gajo, a óleo, eu vou comprar tintas de óleo. Eu vou comprar tintas de óleo e um pincel. Eu vi aqui um gajo a fazer um retrato humano em 10 minutos, que ficou uma coisa maravilhosa. Aquilo é básico. Quem inventou a pintura a óleo merecia ser refogado a óleo, porque aquilo é uma tortura descomunal. É uma tortura descomunal. É como a guitarra. Eu tenho 2 guitarras aqui, nesta sala onde estou a falar contigo. Tenho aqui 2 guitarras que eu adoro tocar. Eu nunca digo a ninguém que eu toco guitarra. Está calado, meu. Nunca. Estás maluco? Porque se alguém me obriga até a tocar guitarra, vou passar uma vergonha de graças. Porque eu sei o que é tocar guitarra bem. E eu sei que tu, para tocares guitarra bem, tens de tocar no mínimo 5 horas por dia. Vou dar uma imagem que nada tem a ver com isto. Lembro-me de um documentário, estava um biólogo a falar, o objeto de estudo dele era pinguins. A questão dava à volta disto, como é que ele os consegue distinguir. Para um leigo, os pinguins são iguais. Eu não estou a pensar nas espécies, estou a pensar numa colónia de pinguins, tu olhas para os pinguins. São pinguins. Quando tu te aproximas de algo ou de alguém, as diferenças, que podem ser muito subtis, vão aparecendo à tona. Tu precisas estar muito tempo, dedicar muito tempo a uma coisa, ou a alguém, ou a um animal, neste caso o objeto de estudo era o pinguim, para começar a... Não, aquele tem ali aquele bico, aquele não... é mais aquela pena, que não sei se é pena que se diz no pinguim, mas aquela coloração na pata, não é? Este tipo de... Precisou de estar dedicado durante centenas ou milhares de horas. Mas aqui voltamos àquela conversa de início que estávamos a ter, que é, eu não sou fazedor de livros, mas lá está, começo a ler um romance. Eu vou dar um exemplo concreto. Aquele gajo, aquele escritor catalão que fez um sucesso muito grande há uns tempos com A Sombra do Vento. Sim. Sei quem é, nunca li, mas estou a par do eu fenómeno. li esse primeiro livro. É giro. Tem coisas ali interessantes, ok? É giro. E depois o gajo lançou um segundo livro, toda a gente maluca a vender aquilo, os escaparates da Bertrand, com fotografia muito bonita. E eu fui feito estúpido e comprei o livro. E comprei o livro e na terceira página estou a ler o livro e digo assim, opa, então mas isto é um gajo que para atingir alguma coisa na vida está a fazer um acordo com o diabo. Não há nada mais clássico na literatura do que o gajo que faz o acordo com o demónio ou com algo que simboliza o mal profundo para conseguir ser brilhante na sua área e depois, quando é brilhante na sua área, esse mal profundo vem reivindicar aquilo que ele não estava à espera que estava no acordo que ele assinou. Isto é das coisas mais básicas da literatura e da história humana e que cada vez é mais real nos dias que correm, não é? Malta que assina um acordo de olhos fechados, sem ver as letras miúdas, e depois quando dá conta, vendeu a alma ao demónio. Estou nas primeiras 4 páginas do romance e digo assim, ui, cheira-me que este gajo está aqui a querer disfarçar uma história que é só isto. E ele estica, para no penúltimo capítulo fazer a revelação. Xará! Era afinal o diabo. Meu, nunca um livro foi tão bem usado como a sandália de lareira, percebe? Eu percebo esse fenómeno. Acontece com relativa frequência no stand-up. Às vezes, para tentar fugir ao lugar comum, dá-se uma volta muito grande, mas se estiveres atento, olha, afinal é o lugar comum. É o lugar comum, é isso. Às vezes é mais uma questão de palavras. Talvez a piada ou a ideia original fosse uma forma muito compactada. Eu, em vez de ser a personagem X, vou dizer a personagem Y. Já não é bem igual. Dá uma volta muito grande, muito grande. Exatamente.
Sim, sim, eu acho que E tu isso... tens muito isso na comédia hoje em dia. Torna-se complicado, por exemplo, se tu vais a um Lisboa Comedy Club e estás a ver 6 ou 7 comediantes diferentes a irem para palco, e tu de repente, e há gajos muito bons hoje em dia, porque ainda bem, não é? Que a coisa se disseminou, mas há muitos que vão para palco e que tu percebes, este gajo está a tentar ter uma atitude rocker, uma atitude blasé, mas o sumo da piada o que é que é? O que é a piada do gajo? Durante muito tempo havia malta que achava que me insultava quando dizia que eu era o gajo que era muito bom encher chouriço, entreter uma sala, mas tinha poucas piadas por minuto. Havia muita gente que achava que isso para mim era um insulto. Quando a minha visão sempre foi essa gente, malta não faz a porra da mais pequena ideia de onde é que eu venho e do que é que me interessa fazer na vida. E eu olho para o stand-up como um entretenimento. Quem paga bilhete para ir ver stand-up, paga bilhete para se sentar ao vivo e rir-se, e divertir-se, e descontrair-se. O poder estar ali e brincar com as pessoas, e se eu durante meia hora tiver a encher chouriços, e tiver toda a gente a rir, e no final as maltas saírem e dizem assim, mas o gajo falou de quê? E ela diz, mas não faz a puta da mais pequena ideia, mas teve muita graça, a gente riu-se, mas realmente o cabrão não disse nada, é o melhor elogio que alguém pode fazer. É como eu me sentar a ouvir uma música do Keith Jarrett, um álbum de piano. Eu estou a ouvir e de repente desligo ao fim de 3 minutos e o cabrão levou-me com ele e tu ao fim de 15 minutos dele a improvisar no piano, tu voltas e dizes assim, mas o que é que eu ouvi? Não faça mais pequena ideia. Uma espécie de transe que... Foi ótimo, foi divertido, sinto-me refrescado, sinto-me aliviado, ri-me, as hormonas andaram aqui todas aos saltos e estou ótimo. Não é um insulto, isso é um elogio. Entendes o que é que eu estou a dizer? Em relação ao crowd work, tu realmente és um mestre, podemos chamá-la arte, ou é um exagero? Ou pelo menos Não, é um exagero chamar-lhe arte. É um engenho. Vá, uma das ferramentas de quem está em palco. Sim, se usares como ferramenta, eu acho que sou, modéstia à parte, eu acho que sou bom a manobrar essa ferramenta. Estive a reouvir algumas coisas. Dia mau com o Joel. Acho que foi no Conta-me Tudo. Aquela experiência, na altura disseste traumática, não sei se ainda é traumática, do Pai Natal que entrou a meio. Foi traumática, mas ao mesmo tempo pôs-me no lugar. Tu és um comediante, estás a fazer um espetáculo de comédia para uma têxtil e tu és só o palhaço que está contratado aqui, meu. Tu não és uma estrela, mano. Tu és... Podias ser tu, podia ter sido o cantor Pimba que foi agora para o Big Brother. Cabrão, tu vieste pelo cheque, vão-te dar o cheque. Percebes o que é que eu estou a dizer? Na altura não, na altura fiquei fedido. Na altura estou a meio de uma atuação minha, entra um Pai Natal e interrompe-me porque é o chefe da empresa que quer distribuir presentes, fiquei fedido com falta de respeito. Não é falta de respeito, a festa é dele, meu. A festa é dele. Eu devia saber para onde é que me estava a ir, meu. Então, mas é todos a brincar. Se pensarmos naqueles grandes comediantes norte-americanos, por acaso não sei se agora estava aqui a pensar no Chappelle e ele foi vítima agora aqui do... Agora não sei se estás a par do... Estou. Então. O Chapéu é um gajo que me enerva porque é um gajo que eu acho que neste momento se julga mais do que é. Nunca foi o meu comediante preferido, percebo a razão pela qual dão aquele estatuto, mas acho que nos últimos tempos... E é exagerado, ele não é tão inteligente como estão a vender. Eu já tenho visto e ouvido várias pessoas, seja humoristas e fora do humor, que tentam apelidar o humorista de o novo filósofo. É um exagero. Calma. Há aqui algo de pensamento, de desconstrução, mas calma. É um exagero quando se chama o humorista o novo filósofo. É completo. Isso é um insulto aos filósofos. Isso é a mesma coisa de dizer que o Miguel Esteves Cardoso é um grande comediante. E ele escreveu das merdas mais engraçadas que eu já li. Mas também não podemos encarar, se disséssemos o Miguel Esteves Cardoso é um humorista, e encarar o humorista como uma espécie de... Ele já produziu coisas de humor. O comediante é muitas vezes um gajo que pensa. Sim. E é um gajo que muitas vezes coloca... Um bom comediante é um gajo que muitas vezes coloca coisas que tu dizes assim, nunca tinha pensado nisto nesta perspectiva. Bela malha, bem metida, bela resposta. Não é um filósofo, meu. Não. Bem vistas as coisas, o humorista não está importado com o rigor. O salto que eu vou dar, se é coerente, pode ter alguma coerência, mas se a piada for boa, como é óbvio. Claro, o filósofo não se pode dar esse luxo. Claro que não. Partiu daquela ideia de que o humor, além de fazer rir, deve fazer pensar. Começou, porque isso começou. E eu pequei também durante uns tempos
houve ali, se calhar, 2 anos da minha vida que eu andava convencido de que tinha essa obrigação também de fazer as pessoas refletirem um bocado. A verdade é esta: tu só consegues convencer quem quer ser convencido. Tu, num espetáculozinho, é muito difícil tu conseguires depositar uma semente que vá desenraizar alguém que esteja completamente atracado a um pensamento atrasado e subhumano. Tu não consegues, num espetáculo de stand-up com uma boa piada, tu não consegues. Vou dar um exemplo radical. Tu não consegues ir buscar um extremista religioso com uma boa piada durante um espetáculo. Podes plantar lá uma sementezinha que se irá juntar a 300 outras sementes de 300 outras pessoas, que fará com que o gajo um dia acorde e pense assim: espera aí, será que há mesmo deuses? Como não há fadas, se calhar, percebes? E pode aí desencadear um processo em catadupa. Mas é muito complicado, porque a piada assenta numa coisa. A piada assenta, seja a piada mais básica do mundo ou mais complexa, assenta sempre numa coisa, que é nos teus conceitos base e nos teus conceitos prévios. Ou seja, quem diz conceitos prévios diz os teus pré-conceitos. As piadas assentam sempre em preconceitos. Sempre, 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 sempre. E tu só consegues ter piada quando viras o bico aos preconceitos. Sempre. É esses conceitos iniciais. Porquê? Porque tu trouxeste o fator de surpresa para cima da mesa, foste inesperado e trouxeste o momento haha e o momento xará da piada. Eu tenho para aí um livro qualquer aqui em casa de uns gajos norte-americanos, um biólogo, um sociólogo e um outro cabrão qualquer, que já não me lembro o que é que era, escreveram um livro só sobre tentar explicar o que é humor. Porquê é que a gente se ri? E os gajos defendem uma teoria muito engraçada que, uma vez que o riso é inato, e nós sabemos que há bebés, os bebés riem-se antes ainda de desenvolver a comunicação oral e antes da palavra, portanto o riso é uma coisa inata. Então se o riso é inato, o riso é como um espirro. Então se o riso é como um espirro, então tem que haver uma explicação biológica para o riso. Percebeste o que é que eu estou a dizer? Percebi. E então eles cavam no livro todo a tentar explicar qual será a razão biológica do riso. Que não invalida haver toda uma camada social e crescida em cima disso, certo? Estás a perceber? Percebo. A minha dúvida, li recentemente, esse é só de um filósofo que está aqui atrás do humor, é que há vários tipos de riso. Claro que sim, claro que sim. Mas espera aí. Antes de avançares para aquilo que te faz rir, porque há uma análise intelectual, não vamos por aí. Vamos ao gajo que escorrega na banana e tu rires feito estúpido. Ok? Vamos ao riso de disparo, ao riso instantâneo. Vamos começar naquilo que tu riste e nem percebeste o que é que te riste. Percebes o que é que eu estou a dizer? Não vamos àquilo de tu viste um filme, saíste da sala e quando estás cá fora diz assim, espera aí. Não, vamos ao contrário. Mas mesmo esse tem um princípio muito parecido, que é, este gajo defende, e eu gosto muito dessa teoria, que é, o riso é o teu cérebro a premiar-te por teres encontrado o erro. Sim. E há uns milhares de anos, tu conseguires perceber o que era uma ponta de uma espiga de milho ou uma ponta de uma cauda de um leão, podia ser a diferença entre a vida e a morte no meio de uma savana. E se tu olhasses e fizesses o teu cérebro presenteava-te com prazer e esse prazer de encontrar um erro mantém-se até hoje instintivamente, como o teu cérebro a soltar dopamina, serotonina e essas inas todas, por teres encontrado o erro, está-te a presentear por causa disso, percebes? Não será por isso que há uma relação tão tensa com o humor? Recuarmos até o início, na Idade da Pedra ou coisa que o valha, era fácil perceber o que era o erro e o que era acertado. Mas hoje vivemos tempos muito complicados. É muito difícil, e é cada vez mais difícil, ia dizer para a pessoa comum, mas é cada vez mais difícil mesmo para a pessoa instruída, fazer a destrinça entre a verdade e a mentira e o erro. Certo. Para não falar que a nossa relação com o erro modificou-se muito devido ao nosso apego à nossa reputação. Nós somos aquilo que a nossa imagem passa aos outros e então qualquer erro pode macular Mas isso vai bater naquilo que eu te estava a dizer, que eram os preconceitos. Porquê? Tu há 20 anos viravas-te para um comediante e dizias, esse material que tu estás a fazer de as mulheres são assim, os homens são assim, daqui a 20 anos, tu fazes essa merda numa universidade para putos novos e os putos vão olhar para ti e vão dizer assim, estás a ser machista, estás a ser sexista, estás a dizer que alguém que se identifica como homem tem que ter uma atitude assim,
Hoje em dia tens relatos de uma porrada de comediantes por toda a Europa e Estados Unidos, não estou a falar em Portugal, é a nível mundial, que estão a parar de fazer espetáculos em universidades porque de repente estão a ser condenados por toda uma geração que cresceu na linguagem pós-Facebook e Instagram de imediatamente reagir com um preconceito de tu não podes brincar sobre isso porque ao brincar sobre isso estás a tocar no nervo da sociedade e estás a ser insultuoso e blá, 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 blá. E tu perdeste o direito a ser insultuoso só porque é engraçado. E perdeu-se esse prazer de teres o gajo em palco. Eu, no outro dia, no meio de uma sessão de trabalho, eu digo muitos palavrões quando estou a trabalhar, porque sou obrigado a isso e porque me obrigam a isso. Está no contrato. Estava numa regi, estávamos a fazer um programa de televisão e eu disse uma frase qualquer, em vez de dizer isso é como aquele gajo que faz não sei o quê, eu disse, isso é como aquele sacana daquele cabrão que faz não sei o quê. E alguém estava ao meu lado e disse, sacana de cabrão. E disse, foi um bocadinho forte, não foi? E a pessoa diz, pois foi um bocadinho forte. E eu podia ter dito só aquela pessoa. Depois podia, mas não disse. Não é? Não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, percebes? Mas repara, já tinha alguém ali a dizer, que violência. O sítio privilegiado para o palavrão é no trânsito. Se algum dia teremos alguém ao nosso lado a policiar-nos, tu dizes, este caminho, este filho... Vais rapidamente chegar à tua buzina, teve mais do que um segundo e meio. Ofendeu-me. Foi ofensiva. Mas isso tem tudo a ver com os preconceitos que tu levas. E a verdade é esta, acho que durante muitos anos se fez comédia de merda e eu fiz muita piada de merda. Esse argumento, na sua gênese, agrada-me. Mas depois, na prática, eu vejo, Sim, claro. vejo as alternativas a serem tão medíocres como aquelas que eram condenáveis. E eu assim, mas estavas a propor uma melhoria e estás a fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes o que muda é o visado da comédia. E assim, Mas é engraçado, ainda vês as pessoas a incomodarem-se com a coisa, dá vontade de fazeres aquele exercício do bora lá só chatear esta gente, só dizer merda. Que é como aquele comediante britânico que faz aquela piada em público do como é que tu fazes com um homossexual que tenha relações heterossexuais. Uma vez na vida. Esfregas a vagina de uma mulher com fezes. Mas o gajo faz todo um crescimento do most insulting joke e ele diz, vocês não vão querer que eu diga, até que o público é obrigado a dizer. E é inacreditável como é que nós perdemos de repente a noção de que isto é só comédia, isto é só uma piada, que alguém pode fazer uma piada. Eu vi pessoas, isto é verdade, eu em Portugal vi pessoas a ficarem ofendidas porque alguém fez uma piada sobre como é que o menino Jesus andava a distribuir presentes, que era trabalho de exploração, trabalho infantil, e que era aquela coisa de estar exposto ao frio. Vi pessoas a ficarem escandalizadas como é que você está a fazer piadas com o menino Jesus. E isto foi, tipo, há 3 anos, meu. É agora. Se as pessoas não separam estas águas, da mesma forma que as pessoas acham inacreditável que um filme tenha uma cena qualquer violenta e fica toda a gente muito escandalizada porque de repente a série tornou-se ali muito, muito violenta, depois toda a gente a procura, né? Porque quer ver a cena violenta. Perdeu-se muito acho que se perde muito este fio do que é que realmente é importante. E lá está. E volta tudo a bater no Herberto Helder, que tem todo o direito de não querer que coisas que ele escreveu sejam vistas, porque eram, no fundo, ensaios para coisas que ele estava a fazer a seguir. Tu tens todo o direito também de, como ator, como comediante, como músico, de subir a palco e de experimentares e experienciares. E o público tem todo o direito de não gostar. Agora, se tu não gostas de um comediante, se tu não gostas de um ator ou de um músico, levantas-te na puta da sala e vais-te embora. Se tu não gostas do que o músico está a fazer, não compras a música dele, não compras o álbum ou o single do Spotify ou what the fuck, e não ouves. Não gostas da linguagem como um filme ou de uma série está a usar, não vês. Num mundo em que há tanta oferta, vai fazer outra merda qualquer. Mas as pessoas dedicam-se a entrar em forma bélica com isto porque acham que estão a ser paladinos da justiça, na verdade, para conseguirem mais likes no Instagram, não sei o quê. Mas o silêncio não é tão facilmente politizável.
Hoje tudo é politizado. Pelo menos à superfície. Bem vistas as coisas, ninguém está importado com nada. É mais uma batalha de egos, de galos com cristas assim fictícias. Aquilo que há pouco disseste em relação ao riso do bebê, eu parece-me que é muito aquilo que acontece. O riso do bebê normalmente é diferente do adulto porque ele ri-se não com a surpresa, mas com o facto de haver um padrão. A cara do adulto apareceu outra vez. Sim. E eu acho que este tipo de riso, que é próprio das crianças, dos bebés sobretudo, está a passar para os adultos. Hoje já não nos rimos tanto com a surpresa, porque a surpresa tem a possibilidade de desvirtuar o nosso mundo, o nosso edifício das certezas. E isto torna tudo muito perverso porque às tantas ninguém está a rir verdadeiramente. O comediante está a dizer as verdades que nós queremos que ele diga, nós rimos de faz de conta. Sim. Uma perversão, é. O comediante faz de conta que está a fazer comédia, o público faz de conta que está a rir. Epá, não digas surpresas, porque podes dizer alguma coisa que me afete e eu não quero ser surpreendido com nada. Eu tenho a minha visão e a minha visão está certa de uma ponta à outra. Ali há poucos dias, dos casos mais engraçados do cancelamento, há uma escritora, não sei dizer o nome, mas ela era professora de qualquer coisa e ganhou em 2020 o prémio Orwell. Já. É o bastião da liberdade de expressão. Pelo menos é isso que tentam promover com o prémio. Sim. E então o que é que aconteceu? Aquilo era um livro de memórias. No decorrer do livro ela tinha, referindo-se a alguém asiático, tipo com os olhos amendoados. O que é que explodiu aqueles linchamentos do Twitter. Não sei se chegaram a retirar o prémio, mas a editora que publicou o livro já não lhe publicam mais livros. E isto é muito engraçado se apreciares o contexto. Ganha um prémio pela liberdade de expressão. O Orwell que disse esta frase. Eu não sei bem o que é a liberdade, mas se ela significa alguma coisa, é a possibilidade de dizermos alguma coisa que o outro não goste. Do ponto de vista humorístico, alguém que ganha o prémio Orwell ser cancelado é muito engraçado. E tu tens muitos casos hoje em dia. Tu tens casos de muitos comediantes que fizeram, alguns comediantes em Portugal, não somos assim. Nós nunca somos um grande exemplo a nível de comédia, porque somos sempre um terreno, um playground muito pequenino, não é? Nunca podes partir do princípio que podes tirar grandes resultados científicos quando a amostra é Sim, a amostra é pequenina. A amostra é muito pequenina, portanto, é sempre complicado. Mas tu tiveste alguns comediantes em Portugal que começaram a carreira de uma forma brilhante a dizer: eu estou a ser injustiçado porque eu faço piadas de humor negro e piadas muito violentas, mas estou-me a cagar por vocês porque é isto que eu quero fazer. E criaram um circuito e toda uma performance à volta disso. E transformaram-se num nicho em que de repente tu ias ver o que é que essas pessoas estavam a dizer, e quando faziam piadas interessantes, tu dizias: são só piadas, man. São só piadas. Mas estava toda a gente a fechar-se num sótão de Anne Frank, como se, meu Deus, os alemães vêm aí, temos que fazer aqui esta sessão entre nós, fechados. E na verdade não estava a acontecer nada, man. Percebes o que é que eu estou a dizer? Há quem viva muito este type também. Eu acho que às vezes, numa tentativa de vender mais, ou inconsciente de rebeldia, ou não sei o quê, acho que há muitos... O artista também é muitas vezes culpado. Há muito aquele artista... Além do Ruben Branco, o artista... Sim. Há muitos gajos que sugerem à editora: ponham na capa o livro que ninguém quer ler. Percebes? E há muitos comediantes que fazem isso, há muitos músicos que fazem isso. E é uma forma de promoção como qualquer outra, não é? Agora, no meio de tudo isto parece uma conversa derrotista, no meio de tudo isto, tu tens hoje... O cenário é este para mim. Tu tens hoje em dia... na grande Lisboa, porque eu posso falar do mercado que eu conheço, tens 10 ou 15 comediantes jovens. Quando eu digo jovens, estão numa fase muito inicial e promissora de carreira, com linguagens próprias, que tu lhes reconheces, independentemente de serem muito bons ou serem muito... Percebes? Não estou a falar de qualidade, estou a falar de tu reconheces. Este gajo tem uma voz, este gajo tem uma assinatura. E isso é muito bom porque... E contra a minha geração falo, quando foi o Levanta-te e Ri, parecia que era isto, mas estávamos todos a falar mais ou menos a mesma linguagem, e estávamos todos à procura de uma voz, e estávamos todos à procura de um código português, de uma identidade nossa de fazer comédia. Os espanhóis rapidamente nos ultrapassaram, mas assim a milhas, a encontrar esses caminhos e esses percursos. Mas acho que hoje conseguimos chegar a uma fase em que
tu consegues distinguir que há gente que está a conseguir ter uma voz própria. Não terão tido a vantagem, há pouco referiste em relação aos acordes de uma música qualquer, não tiveste a possibilidade de recorrer ao YouTube no início. E esta geração teve a possibilidade de recorrer a um catálogo imenso, seja no YouTube, seja na Netflix. Teve, mas também te podes perder quando tens oferta a mais, estás a perceber? Sim, sim, a Netflix também pode, sobretudo nos últimos tempos, pode dar aquela sensação, ok, acho que já vi tudo, parece que mais do mesmo. Não é? Não há mais nada para produzir, né? Não há mais nada para fazer. Olha, o exemplo da guitarra é muito bom, porque um gajo hoje em dia começa a tocar guitarra, tu chegas rapidamente ao YouTube e tu vês que tens putos com 8 anos a fazerem escalas na guitarra, uma coisa a tocarem peças clássicas na guitarra que são de outro mundo, e tu dizes assim, mas este puto tem 14 anos ou tem 10 anos e eu estou aqui, quer dizer, eu nunca vou chegar a este ponto. E então pegas na guitarra e encostas. Isto estoura tudo, não é? E chega a um ponto em que nós vamos ter que voltar a ter, e voltamos. No meio das coisas elas vão aparecendo, mas nós vamos ter que voltar a um ponto em que tu tens comediantes a irem outra vez para palco, darem-se a si próprios o prazer de descobrir e a darem-se a si próprios o risco de eu hoje vou fazer aqui umas coisas que se calhar o público vai todo embora, vai-se todo cagar em mim, estás a perceber? E por acaso eu não sou muito a favor dessa coisa do eu tenho que testar material para ver se é bom. Isso para mim é uma mentira, uma das maiores falácias da comédia. Um comediante que diz que vai para palco testar material é uma grande treta. Tu não podes estar a testar material. Tu podes estar a testar o ritmo, a entrega, tu podes estar a testar a abordagem. Mas tu, quando tens um material, tu sabes que aquilo é bom ou não é. Tens de ter alguma fé naquilo. O que podes fazer é aperfeiçoamento de palco. Exatamente. Tu estás a ver apartamentos, voltando sim, apartamentos, sim. À perspectiva gastronómica. Tu estás a ver apartamentos, meu. Agora, se tu és cozinheiro e tu não sabes... Estás a ver se a banana entra ou não. Mas tu sabes que a banana entra... Tu sabes que a banana fica bem. Tu só tens é que perceber que, se calhar, qual é a dose, se é a dose a mais... Mas tu não estás a testar material. Tu estás a praticar material ou tu estás a ver em apartamentos, mais uma vez, não é? Agora, eu não sei se esta piada é boa. Então, foda-se, o que é que estás a fazer da tua vida, meu? Sim. Tu tens que olhar para uma piada e saber se ela é boa. Sim. A conclusão que pode chegar é que não é suficientemente boa no rol destas piadas todas. Pode chegar a essa conclusão. Ou se calhar só vais em 500 pessoas, só 2 é que vão achar graça. Então, eu tenho uma grande piada sobre física quântica. E se calhar a reação não é aquela, não está a par das outras, mas como gostas tanto da piada, vais dizê-la na mesma. Claro. Vais dizer eu tenho uma piada minha sobre o Exorcista. O filme O Exorcista, em que eu digo às pessoas, o filme Exorcista é um filme, eu acho que é um grande insulto, é desrespeitoso para a Igreja Católica, porque acho que está a tentar mandar uma mensagem muito feia. Porque se vocês virem todos os filmes, na altura em que aquilo foi feito, todos os filmes, os protagonistas, quando eram crianças, eram sempre meninos. Para que é que eles foram buscar uma miúda? Reparem, a história é de uma miúda que é possuída pelo demónio e que depois não consegue ser salva nem sequer por um padre. E isto são eles a dizerem-nos que se fosse um miúdo, mesmo que fosse possuído por um demónio, mesmo que fosse possuído por um padre, não conseguiria se calhar ser salvo nem por demónio. E faço uma piada toda à volta ali, trocadilhos, e vou buscar a pedofilia e a Igreja Católica. Pensei que ias dizer, porque é que há esta diferença? Se o demónio chama-se possessão, porque é que o padre se chama pedofilia? Porque é que não se diz a mesma coisa, não é? Possessão, exatamente. Eu faço esta piada. Eu sei que 85% das pessoas que estão a ver o espetáculo não viram o Exorcista, não fazem a porra de mais pequena ideia do que é que eu estou a falar. Era expectável há uns anos que toda a gente conhecesse essa referência. Pois hoje em dia já não é. Pois. E tem todo o direito, mas repare, tem todo o direito de não conhecer a referência. Mas não achas que é uma daquelas referências basilares? Era. Se pensarmos, seja na comédia, agora estava a pensar, por exemplo, no Trivial Pursuit ou algo do género. Sim. É expectável que apareça essa pergunta, não é? Hoje em dia já não. E esse é o mal das merdas, estás a ver? Mas isto tem a ver com isso, com os preconceitos que as pessoas têm. Vão mudando, vão mudando. E tu adaptas-te e tu vais evoluindo. E eu acho é que não vale a pena nós estarmos sempre a advogar o fim da comédia ou da arte. Quantas vezes, eu comecei a fazer rádio, toda a gente dizia que a rádio estávamos no fim da rádio. Eu comecei a fazer fotografia, estávamos no fim da fotografia. Como meio analógico, de certa forma não fugiu à verdade. Mas a fotografia agora está fortíssima.
Nunca se venderam tantas câmaras fotográficas como se vendem hoje. Nunca se venderam tantas versões de câmaras fotográficas como se vendem hoje. E nunca houve um mercado tão grande para a malta procurar lentes e variações e tudo. E o mercado é um mercado cada vez mais abrangente. Mas aquilo que sucede é o mundo antigo morre, depois há de aparecer uma coisa diferente, não é isso? Essa é que é a grande questão. Na questão da E comédia... ao ritmo que nós temos, isso antes acontecia se calhar de século em século, hoje em dia acontece, já houve uma altura em que aconteceu de 50 em 50 anos, aconteceu de 20 em 20 anos, aconteceu de 10 em 10 anos e nós temos de estar preparados, porque a forma como nós estamos a andar vai acontecer durante uns tempos, durante 5 em 5 anos e 2 em 2 anos. O que acontece é que vai estourar, as pessoas vão se cansar, vão tentar estabelecer, vai ter que haver outra vez uma revolta hippie. Eu acho que uma das consequências desta velocidade estonteante, mais uma vez a memória, não nos apercebemos que estamos a repetir o mesmo padrão da geração anterior. Há um endeusamento daquilo que estamos a fazer atualmente, como se fosse novo, mas como não olhamos para trás, já foi feito. Muito melhor. Sim, completamente. E não há essa construção em altura porque a memória coletiva está em fanicos. Se tu vires a história de comediantes que começaram na década de 60 nos Estados Unidos. O caso do George Carlin. O George Carlin só foi o George Carlin porque houve ali um momento em que ele se cruzou com o Lenny Bruce. O facto de ver o Lenny Bruce a atuar e a forma como ele encarava e aquele lado rockstar fez com que o George Carlin... Fosse para as palavras proibidas, que nunca se pode dizer em televisão, porque o George Carlin estava antes do Lenny Bruce, estava num tipo de... Eu adoro aquele humor, mas era um humor completamente... Fazia programas da manhã, no início. Ele fazia... E fazia piadas, já repararam como os ponteiros do relógio, a primeira meia hora é muito mais rápido. Ele há uma cena, eu não consigo encontrar no YouTube, mas vi num documentário em que a versão anterior, mais antiga, está numa figura de cartão. E ele está a ridicularizar o antigo George Carlin, o George Carlin da televisão, desse tipo de humor mais fácil. Mas, claro. Eu não consigo encontrar esse vídeo em lado nenhum, caraças. Mas, por um lado, ainda bem que o Levanta-te e Ri não está todo no YouTube. Ainda bem. Porque tu hoje vês muitos casos e dizes assim, acho que as merdas que nós andámos a testar e que andámos a fazer, isto da memória está sempre presente, é uma grande bosta. O que tu fazes hoje em dia num bar às 2 da manhã, amanhã pode estar no Instagram com toda a facilidade do mundo, é uma grande bosta. E a única coisa que eu acho que é preciso fazer outra vez é o não querer fazer as coisas porque estás a preparar um especial para o Coliseu de Lisboa ou para não sei onde, é não quereres fazer uma coisa porque tu não quereres começar a escrever poesia porque estás a pensar em lançar um livro no final do ano, é tu não quereres começar a fazer uma pintura porque hoje a minha cave, amanhã a Bienal de Veneza, não entrares por estes esquemas e é voltares a pisar palco, pegar no microfone e arriscares dizer merda, arriscares improvisares, fazer crowd work, sentires que estás em cima da corda bamba de tenho que manter esta gente alerta com este input que me estão a dar e o jogo... Já te deparaste com algum público elegível? Tu és um mestre a ler o público, mas já houve algum... Eu não estou a falar daquele tipo de público que já falaste, naquelas histórias que já contaste. Há sempre gajos que não percebes muito bem, mas depois há um truque. Passas para o gajo que está ao lado. Já te aconteceu um cenário em que a maioria do público te é elegível? Não. Já me aconteceu, acho que não. Que eu me lembro, não. Já me aconteceu numa noite em que eu acho que estava com a mente não tão desperta, se calhar, ou não tão rápida, tu percebes assim, isto não estou... Está a ser engraçadinho, mas não, vai para o teu material e esquece lá isso. Mas já me aconteceu o contrário, também já me aconteceu noites que tinha tudo para ser básico e de repente com 3, 4 pessoas estás a construir. Por isso é que eu adoro o improviso, adoro o improv por causa disso. Agora, acho que tem que haver um bocadinho isso, estás a ver? Acho que temos que voltar àqueles tempos em que havia um café pinguim no Porto, onde na cave se lia, o Caldas dizia poesia encostado a uma mesa de bilhar e as pessoas iam lá e ouviam poesia como uma coisa nova, merdas que foram escritas em 1900, mas como uma coisa nova e aquilo tinha um impacto neles e acontecia só naquela noite, naquele momento e morreu e tinha ficado na memória. E tu tinhas que preservar aquilo na memória e temos que voltar um bocadinho a conseguir esses pequenos momentos em que tu dizes, foda-se, eu ouvi uma música tão boa e andas a tentar trautear a coisa para não te esqueceres porque não tinhas
um telemóvel à mão que te identifica a coisa no momento e fica imediatamente ali gravado. Essa vontade de procurar e de pesquisar e de encontrar temos que voltar a trazer isso um bocadinho. É a única coisa que falta. Só porque estamos numa idade em que é tudo tão rápido, tão distribuído tão rápido, tão fácil, se a gente não mete algumas dificuldades às pessoas, é a velha história. Se tu pões um menu de um bom restaurante a preço acessível, matas o restaurante. Um restaurante 5 estrelas, um restaurante 3 estrelas Michelin, é um restaurante onde tu tens que pagar dinheiro por aquela merda, tem que te custar para tu chegares lá. Não, é uma vez que eu venho aqui e provas, mas tens que parar e dizer o que é que eu estou a comer. Porque se tu entras numa de que entraste ali, comeste não sei o quê, já nem sabes o que é que provaste, onde é que não provaste, é tudo igual ao livro. Para imaginar o cenário em que um restaurante com estrelas Michelin vendia cervejas a 50 cêntimos. Pois, exatamente. É a mesma coisa do que na comédia. Eu sou totalmente a favor dos clubes de comédia e tenho ido ao Lisboa Comedy Club e adoro. Mas é importante que quem lá vá pague para entrar, pague para comer, seja obrigado a pagar para estar lá a consumir aquilo e que leve com um comediante que não gosta e depois com um comediante que gosta muito, com outro que gosta menos e com não sei o quê. Mas é importante que custe, que tenha um custo monetário, que tenha um custo físico, que tenha um custo de resistência para que as pessoas sintam que são premiadas. E liga ao Ruben Branco e diz-lhe para diminuir as doses do act dele com legendas, que são muito boas, eu fico viciado a ver aquilo, mas dar pérolas a porcos de borla, sendo que os porcos somos todos. Podia dar quase outra conversa. Tem sido um modelo de negócio de muitos humoristas portugueses. Tu estás a projetar, estás a gastar dinheiro num projeto, seja no que for, numa série, com vista à atuação, atuares num sítio qualquer, num coliseu. E faz um trailer com 20, fazes 20 trailers em que faz o filme todo. E se algum dia corre mal, isto algum dia pode correr mal, não é? Pode. Do ponto de vista artístico, são obras quase de suporte, são matéria promocional que envelhece muito mal. Mas tu acabaste de dizer tudo, envelhece muito mal. Portanto, tu como artista, tu tens duas hipóteses. Ou te atiras para todas as frentes e todas as redes e expões tudo e depois estás a ganhar dinheiro pelo sucesso e as pessoas vão lá para ouvir aquilo que já ouviram, que já conhecem, mas querem te ver ao vivo a dizer olá, boa noite e ver como é que fazem a ligação entre tuas piadas e despedir-te. E é isso que as pessoas vão ver. Ou então tentas fazer o fenómeno de Tochas, como lembro-me quando o Tochas, quando começou, que ninguém sabia quem era aquele gajo, mas ele andava a fazer furor pelos teatros, que era um gajo que fazia comédia em rua, toda a gente sabia que o gajo era muito bom, muito antes do Freeze, que o lançou para a Freeze. Ninguém sabia que era o Pedro Tochas, mas toda a gente já tinha ouvido falar do espetáculo dele, e quem tinha ido ver tinha dito, o gajo é do caraças. E esse bruá do que é bom tem que voltar a acontecer em tudo, e é bom que haja... É bom que o Herberto Helder não queira mais uma edição, e é bom que haja filhos da puta a aproveitarem-se da coisa e depois a venderem, porque mesmo que haja um filho da puta a vender, não se deixa perder valor à obra. E mesmo que seja um valor acrescentado falso, por causa dos especuladores, não estás a perder valor. Não estás a perder valor, e a verdade é que no máximo pode acontecer é tu morreres e depois haver um filho de cabrão a ganhar lucro em cima da tua obra. Uma boa forma de terminar a conversa. Se puderem, queimem tudo o que fizeram em vida, um bocadinho antes de morrer. Sempre. Sim, sim. Caso contrário, pode haver sempre abutres. Para terminar, um minuto desses momentos que há pouco estavas a dizer, desses momentos memoráveis. Tiveste algum, seja enquanto humorista, seja enquanto público, no Comedy Club, que não ficou gravado e que guardas aí na memória? Não tens assim muito tempo para falar, tens 2 minutos para falar. Sim, vou-te dizer, houve uma noite em que, num espetáculo de comédia, estava a fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é, vou deitando material e enquanto interajo com o público e de repente pergunto a alguém, vi alguém que estava muito cabisbaixo no meio de 3 ou 4 pessoas e perguntei, então pá, se não estás a gostar, o que é que está a acontecer? Ele diz, não, que o meu pai morreu ontem e morreu de cancro. E eu parei e tive para aí 16, se calhar, minutos a falar com a pessoa, caguei para o espetáculo, sobre, então morreu, mas como é que foi? Isso é difícil. Eu já tive várias histórias de cancro na família, é uma realidade que eu conheço. E tive só a falar com ele como pessoa, pá, foda-se, foi fedido, não foi? Estás-te a aguentar? Como é que é? Essas pessoas estão contigo? Vieste cá para curar. E de repente
comecei devagarinho a fazer piadas sobre cancro. E de repente, ao fim de uns 20 minutos de estarmos todos a rir com aquilo, ele já estava a fazer piadas sobre como o pai tinha morrido com cancro. E estava-se a rir e eu, quando cheguei a casa, chorei que nem uma Maria Madalena, quando percebi que tinha feito provavelmente a minha melhor atuação da vida. Porque tinha ajudado alguém a purgar